Retomando, turminha do primeiro colegial, as unidades de conversão. Então, vamos lá. A distância, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Quando a gente faz a transformação para a direita, multiplica por 1 e conta a quantidade de zeros. Para a esquerda, divide por 1 e conta a quantidade de zeros. Transformações das unidades de tempo, hora, minuto e segundos. Para sair da hora e ir para o minuto, multiplica por 60, e do minuto para o segundo, multiplica por 60. O caminho inverso, do segundo para o minuto, divide por 60, do minuto para a hora, divide por 60. Lembrando que tem a transformação direta da hora para o segundo, que é vezes 3.600. E o contrário, do segundo para a hora, divide por 3.600. Transformações de velocidade. De quilômetro por hora para metro por segundo, que são as duas unidades que nós vamos mais utilizar, divide por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Exercício de exemplo. Um móvel percorre a distância de Bariri a Pouso Alegre. Olha lá, distância. Em aproximadamente 25 quilômetros. Nossa distância é representada por ΔS. Então, ΔS, 25 quilômetros. Em 15 minutos, hora, minutos e segundos são unidades de tempo. É o nosso ΔT, 15 minutos. Determine a velocidade média. Temos que achar o VM. Só que velocidade média não existe quilômetro por minuto. O que a gente usa aqui no Brasil é quilômetros por hora. Para passar de minuto para hora, divide por 60. 15 dividido por 60, 0,25 horas. Vamos agora, para a nossa fórmula da velocidade média. Lembrando dos vídeos anteriores, ΔS sobre ΔT. Velocidade média é o que eu preciso achar, eu copio o VM. O ΔS, 25, dividido pelo nosso ΔT, que é 0,25, o uso que já foi transformado. Então, a nossa velocidade média, fazendo essa divisão, porque eu tenho número em cima e número embaixo. Não precisa multiplicar em cruz nesse caso, é só dividir. 25 dividido por 0,25, 100 quilômetros por hora. O nosso segundo exercício fala que um carro possui velocidade de 90 km por hora. Então, é a nossa velocidade média, o VM, 90 km por hora. E cumpre um determinado trajeto em 30 minutos. Hora, minutos, segundos, unidade de tempo. É o nosso ΔT. 30 minutos. Determine a distância percorrida nesse trajeto. Então, a distância é representada pelo ΔS. Olha lá, a minha velocidade ela está em quilômetros por hora. O meu tempo ele não pode estar diferente, ele não pode estar em minutos. Tem que ficar tudo igual no exercício. Então, nós vamos passar 30 minutos para a hora para ficar igual. Divide por 60. 30 dividido por 60, 0,5 horas. Agora sim, eu tenho que usar a velocidade média e as unidades já estão corretas para isso. Então, a velocidade média 90. ΔS é o que eu quero achar, copio. E o ΔT, 0,5. Aqui não dá para dividir, não dá para fazer a divisão. Eu tenho letra em cima, número embaixo. Então, se não dá para fazer a divisão, vamos colocar o 1 e multiplicar em cruz.
1 vezes ΔS dá o próprio ΔS. 90 vezes 0,5, 45. Distância pode ser quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro ou milímetro. O que apareceu no nosso exercício dessas que eu falei? O quilômetro. Então, 45 quilômetros. E o nosso terceiro e último exercício. Um corredor possui a velocidade, então é o VM, de 36 quilômetros por hora. Em um percurso de 500 metros, o percurso é a distância que ele vai andar. É o nosso ΔS, 500 metros. Determine o tempo que o corredor leva para completar o percurso. O tempo é o nosso ΔT. Olha de novo as unidades. Eu tenho quilômetro e metro, eu não posso usar unidade diferente, tá? Eu vou transformar o 500 metros, mas para passar de metro para quilômetro, divide por 1.000. E aí, 500 dividido por 1.000, vocês vão ter que trabalhar com vírgula. Vai ficar mais complicado. Então, a gente vai transformar a velocidade média, que está em quilômetros por hora, para metros por segundo, dividindo por 3,6. Então, 10 metros por segundo. Agora tá certinho, metro e metro. Vamos à nossa fórmula, então. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Velocidade média é 10, o ΔS 500 e o ΔT é o que ele está pedindo para achar. Então, copie o ΔT. Onde não tem nada embaixo, a gente coloca 1. Por quê? Porque não dá para dividir 500 por ΔT. Se não dá para dividir, a gente vai ter que multiplicar. Então, por isso eu coloquei o 1 e vou multiplicar em cruz. Começo do lado da letra. Então, 10 vezes ΔT, 1 vezes 500, 500. O 10, que está multiplicando o nosso ΔT, passa dividindo. Lembra, quem está com a letra, passa sempre embaixo. 500 dividido por 10, 50. Então, o meu ΔT, 50 segundos.